Fui eu mesmo que escolhi este meu rei. Em Sião meu monte santo consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de hoje, João 14, de 1 a 6. Jesus avisa aos seus discípulos que vai para o Pai preparar uma morada para cada um deles. E então diz aos seus discípulos que eles sabem para onde ele vai. E é nesse momento que São Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A primeira coisa que é importante entender é que quando nós falamos a palavra caminho, nós não podemos pensar caminho no sentido apenas físico, como aqueles caminhos de pedra que ligam uma casa na outra ou que servem para ligar uma cidade na outra. Porque essa noção de caminho se refere apenas naquela situação em que a meta do caminho é um local físico. Mas quando nós estamos falando de caminho, também estamos falando às vezes de caminhos para compreender coisas. Então, se é um caminho de uma demonstração, não é feito com pedras, é feito com ideias. Isso acontece de fato. Uma ideia após a outra é capaz de chegar a uma conclusão que tem um impacto, de fato, em alguém. Então, caminho não se diz apenas de pedra, mas também às vezes se fala de ideias. Só que, no caso aqui, Jesus, quando fala que vai para o Pai, não está falando nem de um caminho feito de pedra, nem de um caminho feito de ideias. Ele está falando de um caminho feito por pessoas que vão ascender espiritualmente, ou seja, que vão se elevar na vida interior. E essa elevação da vida interior se refere ao caminho em direção ao Pai. Claro, o caminho em direção ao Pai é o caminho em direção à felicidade da Trindade. É sempre bom entender qual é a meta da vida cristã. Nós entendemos que existe uma felicidade que ela é muito maior do que qualquer felicidade humana, que é a felicidade que Deus tem dentro dele próprio. Essa felicidade estava completamente fechada para nós. Nós não teríamos nunca como ter a felicidade que Deus tem dentro dele mesmo. O máximo que conseguiríamos é uma felicidade humana, mas nunca uma felicidade de caráter praticamente divino. Essa felicidade é o caminho que busca a vida interior. Isso seria o céu, é participar dessa alegria. Só que, em princípio, nós não sabemos como fazer. Nós não saberíamos o caminho. Então Jesus fala: então vou contar para vocês qual é o caminho. O caminho para você conseguir ter esta alegria própria que vem do céu sou eu. É isso que ele está falando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para conseguir ter esta alegria celeste. Mas como assim caminho? Caminho, porque quando nós começamos a meditar sobre a vida de Jesus e começamos a observar todos os seus atos, os seus milagres, e nós começamos a admirá-lo, nós percebemos junto dessa admiração que, além de ser um homem espetacular, Jesus é Deus. Isso faz com que, a partir do amor que nós temos a essa pessoa concreta, Jesus, isso aumente em nós o amor a Deus, porque ele também é Deus. Ele é a verdade, para ser mais exato, porque ele é o Verbo divino. Então nós olhamos o mistério que acontece do Cristo na Sagrada Escritura e começamos a meditar. E então, da nossa meditação, do milagre que fez, do ensinamento que deu, nasce um novo ato, que é o ato com o qual nós percebemos que ele é Deus. E como ele é Deus, ele está aqui. E como está aqui, não é só uma pessoa, estamos só lendo uma história de um personagem importante do passado que nós temos admiração. Nós estamos aprendendo diretamente dele enquanto estamos lendo a Escritura. E toda vez que nós percebemos isso, nós não estamos apenas mais no nível de ler a história de um ser humano importante, da história humana. Nós começamos também a estar dentro da verdade. O verbo começa a fazer parte da nossa cabeça. E aí nós estamos na verdade. É o primeiro passo. É o caminho. Começo pela leitura do Evangelho. Começo amando Jesus Cristo.
E a partir daí percebo que aquele verbo está me ensinando, porque ele é Deus e ele está aqui. E depois, com a percepção do verbo, vem uma terceira, um elemento profundo também, que é o verbo é Deus. Por isso, toda vez que a minha inteligência é iluminada pelo verbo divino, toda vez que a inteligência tem uma luz diferente, com a qual se entende aquela verdade, essa luz já é um pouco da vida divina dentro de nós. Então ele está falando, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você começa olhando os textos bíblicos, olhando o ensinamento dele, e a partir dali você percebe que tem como que uma luz te iluminando. Essa luz você entende que é o verbo, e essa luz já traz um pouco da vida divina, traz um pouco daquela alegria que os santos têm quando vem a Deus no céu. E, ou seja, você já está ali tendo um pouco de contato com a vida da Trindade, está se aproximando do Pai, que é da onde vêm todas as graças e a fonte de todos os bens. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. É como se o nosso itinerário em direção à vida eterna, ele não fosse um itinerário simplesmente de pedra, como eu falei, nem de pensamento, nem de dedução, mas é um itinerário de percepção interna do quanto que nós estamos sendo iluminados por Deus. Então é a pessoa que lê o texto e percebe que aquele texto é mais do que somente um personagem antigo. Ele é o verbo, ele está me ensinando agora. E já que está me ensinando agora, um pouco da vida divina está operando em mim agora. Então um pouquinho da vida celeste está acontecendo cada vez que eu medito sobre a Sagrada Escritura. E aí ele vai dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, nós não conseguimos ter acesso a essa alegria própria da Trindade se nós não começamos acreditando que Jesus é o Senhor. Se a pessoa entra no texto bíblico já duvidando de que aquele de qual nós estamos falando é o Senhor, nós já não conseguimos mais fazer o processo. Nós não conseguimos mais ter acesso a essa vida que vem do alto. Pedimos ao Senhor Jesus que nos auxilie para compreender cada vez melhor sua palavra e assim conseguir dar bom testemunho dele que é o caminho, a verdade e a vida.